Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 8020. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Elsa Rodrigues. A Elsa é médica especialista de Medicina Geral e Familiar e é pós-graduada em Medicina Desportiva pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Atualmente exerce funções como médica de família na USF Braga Norte, na ULS de Braga, e desde 2022 que é coordenadora da consulta de prescrição de atividade física desta ULS. Porque prescrever exercício físico não é só dizer aos utentes para caminharem mais no final da consulta, a Elsa tem um papel fundamental para aumentar a adesão à atividade física. Eu nem sempre fui a pessoa com mais aptidões para a parte do exercício físico. Na altura da universidade, sentia que precisava, acho que era Uhum, mais a necessidade mental, e aí fica o gosto, não é? Comecei a frequentar o ginásio na universidade. No curso, eu acho que a preparação enquanto médicos, o exercício é muito ao de leve, uma, duas aulas no âmbito da fisiologia, foi muito pouco abordada. Entretanto, com o passar dos anos, eu mantive-me a fazer exercício físico, comecei a praticar uma modalidade que atualmente já não pratico, e então tinha aquela curiosidade de saber um pouco mais. E então, em 2019, já estava no internato, no meu segundo ano, em 2018, peço desculpa, uhum. que eu entrei na pós-graduação em 2018, mas só ficou concluída em 2019. Já estava no meu segundo ano de Medicina Geral e Familiar. E pronto, e queria saber um bocadinho mais, sabia que era uma das pós-graduações que às vezes as pessoas encarreiravam também por ali, e fui um bocadinho, confesso, foi às escuras, nem sabia muito bem o que é que ia sair dali, mas era a curiosidade, olha, pronto, vou e vou fazer. Uhum. Pronto, fiz a pós-graduação com a FMUP. A pós-graduação não é que nos prepare muito bem para aquilo que eu faço hoje em dia na consulta de prescrição do exercício físico, mas sem dúvida que me acrescentou. Acho que a pós-graduação é mais destinada ao desporto, Sim. à parte muito vocacionada para futebol, na parte dos clubes, de preparação de exame médico-desportivo, mas foi Uhum. conhecimento e eu até cheguei a trabalhar, a fazer exames médico-desportivos, cheguei a acompanhar provas de BTT, ciclismo, em que é preciso um médico. Pronto, ainda fiz alguma atividade até ali durante a pandemia nesse âmbito. A parte da consulta de prescrição de exercício físico. Surgiu um desafio em 2022, em que o presidente do Conselho Clínico manda um e-mail: queremos abrir uma consulta, quem tiver pós-graduação em medicina desportiva que envie a candidatura. Pronto, eu enviei, olha que giro, Logo se vê, sim, sim. logo se vê o que é que vai sair daqui. Pronto, estava outro colega que até tinha sido, na altura era interno, o Carlos, e que foi ele que incentivou também o presidente do Conselho Clínico a criar esta consulta. Uhum. E depois estivemos muito a desenhar a gênese da consulta. Como é que seria o acompanhamento? Fizemos parceria com um colega que era da saúde pública para nos dar a visão macro, porque o objetivo, além da consulta e de mudar o comportamento sedentário, é também utilizar os dados que vamos tendo ali também para fazer alguns estudos e mostrar evidência em como de facto o exercício físico interfere na saúde e traz grandes benefícios. Portanto, acho que aqui não sei se deu para Sim, sim, deu para perceber visualizar. o percurso, sim. E mesmo aqui a questão da saúde pública depois também ajuda a perceber que recursos da própria sociedade, muitas vezes, é que podemos utilizar na própria prescrição do exercício, não é? Onde é que as pessoas podem fazer desporto, com condições, que acaba também por ser muito importante para fomentar aqui a prática da maior parte da população. Sim, a saúde pública é fundamental por nos dar a visão macro, mas nós também temos a parceria com a Câmara Municipal de Braga, porque esse é o nosso grande parceiro. Eles, além de divulgarem os programas específicos da Câmara, porque há pessoas que não querem ficar com prescrição individual de treino, não se adaptam, Uhum. não faz sentido, aquilo tem que ser individualizado para a pessoa. Também temos parceria em que são eles os técnicos de exercício físico da Câmara que colaboram connosco, porque a OLS não tem profissionais de saúde, não tem os técnicos de exercício físico. Portanto, sim, é um dois em um.
em que rentabilizamos os recursos que existem no município, temos a visão macro da saúde pública e temos nós, dentro dos médicos de família, que estamos mais habituados a lidar com a comunidade. E quem gosta particularmente pela área do exercício físico tem ali um momento dedicado apenas para mudar o comportamento das pessoas e também incentivá-las a mudar estes hábitos de vida. Que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande e na nossa consulta, como médico de família, também és interna de Medicina Sim, Geral Familiar, em que temos 20 minutos para uma consulta, em que temos que gerir as queixas do utente, os problemas que já são crónicos, é difícil abordar tudo e mudar comportamentos requer tempo, requer toda uma rede de apoio, requer alguma constância no seguimento para que efetivamente tenhamos sucesso com isso. Eu costumo usar muito aquela comparação. Se existe uma consulta específica para deixar de fumar, porque é que não pode existir uma consulta para deixar de ser sedentária e a pessoa sedentário. tornar-se fisicamente ativa? Que é algo que é um fator de risco também Para importante. muitas doenças, sim, sim. Exatamente. E não só isso, é que há estudos que mostram que na parte do sedentarismo e para a prática de exercício físico, o número de pessoas que necessitamos de motivar e que depois vão efetivamente haver essa mudança comportamental é muito menor do que, por exemplo, em comparativamente ao tabaco, não é? Ou seja, vale a pena esta batalha e tem frutos portanto, se existem os recursos na comunidade, se existem pessoas que estão motivadas e vocacionadas para esta mudança, acho que foi uma excelente iniciativa para colocarmos em prática. Agora, claro, é como tudo tem, ao longo do tempo, tem que se ir limando algumas arestas, afinar alguns, Aprimorando, sim, aprimorando, claro. sim. E eu estava a pensar, esta consulta também acaba por ser mais importante porque filtra um bocadinho as pessoas que já estão com abertura para a própria prática de exercício físico. É um bocadinho como uma consulta de sessão tabágica. Se calhar quem mais recorre a esse tipo de consulta já são pessoas que estão numa fase ou de contemplação ou que já estão a tentar deixar de fumar. E aqui, se calhar, na prescrição de exercício, também acabamos por ter um público que já está mais direcionado para esse fim, que muitas vezes é o que não acontece nas consultas normais de medicina geral e familiar, porque eu às vezes sinto esta, vou chamar frustração, porque nós temos pouco tempo e às vezes queremos também puxar as pessoas para ter hábitos mais saudáveis, mas se a pessoa estiver numa fase de pré-contemplação, não tem. Pronto, claro que tem aqui algum impacto, mas é muito menor do que se já tiver uma pessoa que já está mais orientada para esse fim. Claro, sem dúvida. Um dos critérios de referenciação é a motivação. Ou seja, se a pessoa não estiver motivada, está ali a desperdiçar tempo, não é? Agora, se calhar esse também é um trabalho que nós, como na consulta, já podemos ir trabalhando ao longo do tempo. E é Claro. algo que a minha prática me tenha mostrado, a prática enquanto médica de família, é não desistir. Sim, Mesmo que a sim. pessoa em algum momento diga, não estou interessada, acho que devemos ir ao de leve, não é? E adequando também ao perfil do utente, mas ir insistindo e voltando a falar na situação, porque há o dia em que se calhar ou surge alguma situação de saúde que faz ali mudar totalmente a parte da motivação. E até dou alguns exemplos, aparece-nos muitas vezes em consulta do prescrição do exercício físico, um diagnóstico novo, por exemplo, a apneia do sono, pessoa jovem é que diz eu não quero todo começar a usar os cuidados respiratórios domiciliares, o meu médico disse que eu preciso perder peso e que aqui tenho uma ajuda, e que será também pela prática do exercício físico, mas não só, portanto, e são pessoas que já vão muito mais motivadas, porque têm ali um objetivo em saúde, de ganhos em saúde, e normalmente são as pessoas que conseguem levar o acompanhamento até ao fim, que no nosso caso são um acompanhamento de 6 meses. E também esperemos, do que estavas a falar há pouco, que este tipo de consulta também seja uma abertura de portas para os próprios profissionais do exercício físico integrarem o SNS, porque todos sabemos que fazem muita falta na nossa prática diária. Sim, sem dúvida.
Aliás, já tenho ido até algumas conferências da parte do exercício físico e vejo que ainda são pouco reconhecidos, pouco integrados e consigo estar sensível à causa deles, porque eles têm um papel fundamental na parte da orientação, do exercício físico. Desculpa, só fazendo aqui um paralelismo, Não, a força. prescrição do plano de treino, nossa consulta é sempre pelo técnico de exercício físico. Nós não queremos ter funções que não nos competem. O plano de treino em si é o técnico de exercício físico que faz. Nós fazemos muito a parte da entrevista motivacional, a avaliação da condição clínica e, Uhum. claro, também colocamos alguns objetivos em termos de treino aeróbio, treino de força, os rácios, não é? Em termos para aquela situação específica, mas os técnicos de exercício físico é que fazem a prescrição do treino e eles próprios também vão tendo alguns acompanhamentos, momentos a sós com o utente e têm um papel fundamental em mantê-lo motivado e em mantê-lo aderente ao programa. Voltando aqui, desculpa que eu fiz Não, força. este, voltando novamente aqui à parte da integração dos técnicos de exercício físico no SNS. Eu própria acharia que era uma mais-valia. Fala-se muito do papel do exercício físico na oncologia, que o exercício físico durante os tratamentos que tem mostrado muita evidência, um, mesmo nas várias patologias, a obesidade, que foi recentemente sem um relatório em que a obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública, que Uhum. mesmo com mudanças a nível dos outros fatores de risco, pelo aumento da obesidade, que acaba por anular quase os outros ganhos, portanto acho que tem que ser integrados e temos que ter aliados no combate aqui ao sedentarismo na obtenção de outros ganhos em saúde. Era um bocadinho o que estavas a dizer, assim como nós temos outro tipo de consultas e também temos outros tipos de profissionais, não é? O SNS já tem nutricionistas, psicólogos, terapeutas da fala, claro que não na proporção que nós precisamos e Exato. gostaríamos, ainda estamos um bocadinho longe, mas seria interessante ver a integração destes profissionais, até mesmo para nós depois na nossa prática percebermos qual a melhor maneira de fazer esta fase do pré-plano de treino, não é? Porque Exato. eles têm mais experiência mãos na massa nesta parte e tal como estás a dizer, nós não fazemos planos de treino, não fazemos planos alimentares e ainda bem, já temos muita coisa para fazer e não temos competências para tal, mas ainda acredito que haja muitos colegas que não valorizem o papel destes profissionais, e quando digo destes profissionais, falo aqui mais especificamente de profissionais do exercício físico e nutricionistas, apenas por acharem, vá, que o que nós damos na faculdade, não é? Aquela parte muito superficial sobre os assuntos, porque na verdade são 2, 3 horas, se calhar, de cada um deles, Claro. que são suficientes para nós conseguirmos orientar a pessoa da melhor maneira em termos de exercício físico e de alimentação. Pondo aqui um ponto que, claro que este pouco que nós aprendemos é melhor do que não aprendemos nada e conseguimos sempre dar noções gerais, não é? Todos nós sabemos dizer ao utente precisa comer mais legumes, mais fruta, mais fibra, beber mais água, a caminhar mais, fazer mais exercício, mas depois a parte de como é que efetivamente isto se traduz num plano, nós não temos condições nenhumas para o fazer. Exatamente, e depois aprendemos uma ou duas, queremos transmitir a informação rapidamente, porque temos pouco tempo em consulta, depois pensamos também sempre no utente como um todo, o que é que ele consegue fazer de certeza absoluta, e acabamos muitas vezes a dizer, olha, faça caminhada, enquanto outras coisas são tão ou mais importantes. O treino de força tem mostrado cada vez mais evidência como, em termos de ganhos em saúde, Uhum, maior força está associada a maior sobrevivência e é difícil para nós ensinar o utente como é que vai fazer treino de força. Portanto, precisamos de técnicos especializados que saibam e que ensinar o utente em como vai fazer o treino de força e que sejam devidamente capacitados para isso que a nossa formação não nos dá. O nosso papel é incentivar, orientar o utente, mas
de forma detalhada, passar-lhe ali um plano de exercício físico, precisamos dos fisiologistas do exercício, precisamos de técnicos de exercício físico, e penso que um trabalho sinérgico ia trazer muito mais ganhos em saúde, ia desmistificar muito mais alguns temas relacionados com exercício físico. Eu ainda ouço às vezes dizer, nem consulta, quando eu sugiro um doente obeso que precisa fazer treino de força, sim, vou ficar maior. Não vai, não vai. Precisa mesmo, precisa. E para mim é difícil dizer como é que ele vai fazer, não é? Tem que ser um técnico de exercício físico a Claro. especificar que treino é que ele vai fazer. Pronto, já ajudei um bocadinho a desmistificar e a dizer, olha, que também é importante, só caminhada não chega, é bom, mas não chega. Mas sim, precisamos aqui de algo mais direcionado, mais intensivo e feito por quem sabe, não é? E quem tem Sim. competências para tal. E eu agora ia só acrescentar que, e também por conversa com colegas, mas eu acho que às vezes nós, enquanto profissionais, não recomendamos outros tipos de exercício. E agora estou a pensar, o que é que nós recomendamos mais? Caminhadas, pilates, hidroginástica. Sem Assim, dúvida. na globalidade, e digo nós enquanto médicos de família, ok? E por falar com alguns colegas mais velhos e também que estão no internato, muitas vezes não é recomendado outros tipos de exercício por não saberem em que condições é que o utente vai fazer e por muitas vezes haver aumento do risco de lesão se determinado exercício não for feito com acompanhamento. E eu, por acaso, é uma luta que eu tenho, não digo diariamente, mas muito frequentemente, e foi uma coisa que eu queria mesmo falar com os colegas para perceber, ok, porque é que não recomendamos coisas que nós sabemos que têm ganhos em saúde para o utente. Sim, eu acho que nós às vezes também mantemos aquela atitude paternalista, o doente se calhar não consegue fazer contratar um PT, ou o doente se calhar vai ficar. E nós não sabemos, na verdade, não é? Eu acho que o nosso papel é recomendar o que é melhor para ele Claro, e dar várias opções. E a pessoa daí depois toma a decisão, dizer, olha, precisa de fazer treino de força, idealmente era fazer um treino orientado. Se não conseguir, pelo menos vá para um local onde possa fazer sob supervisão. Se o doente não tiver possibilidade toda para isso, fazemos, pode ingressar, por exemplo, uma consulta de prescrição de exercício físico, em que vai ter orientação, embora o exercício não seja sobre supervisão, mas tem ali pelo menos 6 meses de de apoio. acompanhamento, em que vai ter um profissional a prescrever-lhe exercício adequado para a situação dele e em que esse acompanhamento é totalmente gratuito. Portanto, eu acho que temos que mudar um bocadinho o paradigma, dizer o que é melhor para o doente. E ele depois faz as decisões, toma as decisões dele e mediante a condição que pode ou não pode. Para si, na sua situação clínica, o melhor era fazer treino, exercício físico sob a orientação de uma pessoa. Se não tiver, se não puder, vá pelo menos para um local em que possa haver alguém a supervisionar. Se não puder todo, temos estes programas disponíveis e a decisão cabe ao utente. Agora, Claro. informarmos uma coisa porque achamos que não vai conseguir é algo que eu tenho tentado também mudar Evitar, e sim. evitar, não é? Porque acho que às vezes também nós dizemos isto de forma também a pensar um bocadinho na situação do utente, ou ele não vai conseguir, ele não vai poder, e se calhar até estamos enganados. Eu vou partilhar aqui uma situação da minha consulta da MGF, de uma Uhum. senhora de 81 anos, que nas minhas consultas de saúde de adultos estava sempre a incentivar lá, acho que precisa fazer exercício físico, idealmente treino de força, é preciso treino de força. E ela na última consulta disse-me, vou-lhe contar uma coisa que a vai deixar muito contente. Abri um ginásio ao pé de minha casa e contratei uma personal trainer e estou a fazer uma vez por semana. Portanto, lá está. Se eu me cingisse a dizer faça caminhadas, se calhar a senhora não ia tomar esta decisão, Iniciativa, sim. esta iniciativa. Com isto eu não estou a dizer que estamos errados em dizer faça caminhadas, pouco é melhor que nada, mas acho que também temos que mudar o paradigma e ficar só pelo básico, aconselhar o que é melhor para o doente e depois ele também toma as suas decisões, dar-lhe também autonomia para tomar as decisões daquilo que é melhor para ele.
Sim, até porque grande parte do nosso trabalho é nós não é do no harm, não é? É não prejudicar o utente. E eu, Claro, quando não lhes dou as informações todas que eles precisam ou os recursos que eles necessitam, eu também os estou a prejudicar a longo prazo. E uma coisa interessante que se tem visto agora com os novos tratamentos da obesidade é que utentes que sempre tiveram dificuldades económicas e que muitas vezes referiam isso em consulta, depois muitas vezes conseguem arranjar os recursos para fazer estes tratamentos, por exemplo. E quem diz estes tratamentos diz outras coisas que também são um pouco mais dispendiosas e às vezes nós assumimos que, tal como tu disseste, não vai ter possibilidades, mas depois até tem. Só que por eu assumir, eu nunca vou recomendar as coisas. exatamente. E eu senti que durante algum tempo era isso que inconscientemente fazia. Sim, pedia assim. E foi até em conversa com outros profissionais do exercício que, que chegamos a esta conclusão e acho que faz todo sentido, não é? Acho que às vezes nós inconscientemente temos tanto aquela postura de não vou dar uma solução que seja desadequada, não faz sentido propor a este doente uma coisa que se calhar ele não consegue, mas às vezes estamos enganados, não é? Acho que devemos mudar um bocadinho este paradigma, o melhor para apresentar as opções todas e dizer esta é melhor para si. Se não conseguir, tem esta alternativa. Se não conseguir, tem esta alternativa. Uhum. É um esforço que eu tenho feito e acho que se começarmos todos a fazer isto, acho que vamos ser surpreendidos. Tal como tu dizes, na obesidade, eu também me deparo com essas situações de pessoas que eu acho que não iam ter capacidade para pagar esses tratamentos e depois podem e conseguem. É dar a informação toda, acho que também é o nosso papel e isto é válido para tudo, para o exercício, para a obesidade, para outro tipo de tratamentos. Sim, eu estava agora a lembrar-me do que tive esta conversa há pouco tempo relativamente, que era sobre a vacina da zona. Pronto, nós Sim, sabemos que são vacinas bastante caras e eu estava a falar com a delegada que a trabalha e eu estava a dizer, olha, eu até nem sempre recomendo porque por ser uma vacina mais cara, eu já sei que a pessoa tem dificuldades económicas, e ela disse logo, doutora, ficava surpreendida com o feedback que eu tenho tido de colegas que começaram simplesmente a falar do assunto com os utentes e houve uma grande adesão porque reconheceram a importância de fazer determinada vacina, ou de fazer determinado acompanhamento, ou de fazer determinado medicamento. E o utente só pode tomar decisões quando está informado. sim, Também as pode tomar quando não está, mas são decisões que estão incompletas do ponto de vista de informação que o utente tem. Por isso, se eu quero o melhor para aquele utente, não é? Parte, quer dizer, 90% da minha consulta é ter a certeza que ele percebe os riscos e os benefícios de determinada abordagem, que os compreenda, que os claro, aceite, caso seja para claro. aceitar, e possa fazer uma decisão Informar, informada. sim, sim. Foi um excelente exemplo. Mas é mesmo isso. Acho que é às vezes a nossa a postura paternalista de achar que não vai poder e se calhar esta sugestão não faz todo sentido, a pessoa até pode ficar ofendida e não, às vezes surpreendemos. O melhor para o utente é dar-lhe a informação que ele pode assimilar e ele depois ser livre de tomar as suas decisões. Sim, e voltando aqui ao exemplo que tu estavas a dar, eu acho que mais do que conversar com os utentes, tal como estavas a falar no início, é nós fazermos várias vezes, não é? É eu, todas as consultas, se calhar perder, entre aspas, ali 30 segundos, não é? A relembrar o exercício físico, não é? Porque quando nós somos confrontados muitas vezes com a mesma coisa, quer queiramos, quer não, começamos a pensar sobre ela. Podemos não chegar a conclusão nenhuma, mas somos relembrados, não é? Porque é que a publicidade funciona tão bem? Porque nós somos constantemente expostos à mesma coisa e de repente damos por nós no supermercado a comprar aquele iogurte só porque vimos 50 anúncios sobre ele. Sim, E, sem eh, dúvida. e com os hábitos também acaba por ser um bocadinho assim, não é? Assim como nós queremos criar barreiras para que as coisas más, os hábitos maus não aconteçam, nós temos também fazer com que os bons estejam sempre ali presentes e sempre relembrados para os fazermos, efetivamente.
Sim, e é muito bom. Eu já tenho recebido algum feedback dos meus utentes, tenho esta lista há 3 anos, e não só relativamente ao exercício físico, mas como outros hábitos, como o tabaco, que depois, pessoas que eram muito renitentes ao longo destes 3 anos e que mudam o comportamento e depois dizem obrigada, você não desistiu de mim. E portanto, a constância no nosso, o não desistir de aconselhar o utente também, eles acabam por reconhecer que não desistimos deles, que não desistimos de apostar na mudança do comportamento e quando eles efetivamente mudam e sentem as vantagens daquele aconselhamento que lhe fizemos ao longo deste tempo todo, sem nunca desistir, depois sentem-se bastante agradecidos por isso. Portanto, o que a minha experiência diz é não desistir, mesmo que o utente diga não tenho tempo nem pensar, agora é impossível, não sabemos, daqui a 6 meses pode mudar. A vida está sempre em mudança, a deles, a nossa. Portanto, aquilo que ele nos diz hoje e que isso para mim é impossível, tenho outras prioridades, não tenho tempo, não tenho, não posso dispor, não estou motivado, não é? E daqui a 6 meses pode mudar. E às vezes a mudança vem de, se calhar, também a persuasão de outras pessoas, não é? De em Uhum. casa, do incentivo de outras pessoas, da conversa com o vizinho que agora também começou a fazer exercício físico e sente-se muito melhor. E, portanto, acho que a persistência do aconselhamento é chave, não desistir, porque às vezes o cenário muda e depois no fim o resultado é muito bom e eles sentem-se agradecidos por não desistirmos deles. E tal como tu disseste, muitas vezes esta mudança também vem assim de uma situação adversa, não é? Ou de uma grande mudança, ou de um acontecimento. Nós em MGF falamos muito daqueles acontecimentos indutores de stress, não é? E tanto pode ser coisas boas como coisas más que podem levar a pessoa à mudança. Estou a pensar aqui em um casamento, ir viver com alguém, ter filhos, por exemplo, que são coisas Sim. boas. Muitas vezes também são as coisas boas que levam efetivamente a nós mudarmos os nossos hábitos. E eu acho que o nosso papel também enquanto profissionais, além de ser relembrar o utente e explicar as coisas, também passa muitas vezes por pegar nessas dificuldades que ele tem, ou seja, a falta de tempo, a falta de espaço, a falta de recursos, a falta de motivação, pegar nesses motivos e tentar ultrapassá-los, sempre com ele, não é? Mas dar ferramentas para que ele o consiga fazer e incluir as coisas dentro da sua rotina. Só que lá está, isto é tudo uma questão de termos tempo que nem sempre conseguimos. Olha, tocaste aí num ponto fundamental. Primeiro, lá está o tempo na nossa consulta, e é algo que nós trabalhamos esses aspectos na consulta de prescrição de exercício físico, perceber as motivações da pessoa, Uhum, o motivo que o levou a querer mudar o comportamento e perceber as barreiras, perceber o dia a dia da pessoa, como é que é o cotidiano e quando ele sair dali já saber em que momentos vai encaixar o seu plano de treino, perceber, conhecer as barreiras é muito importante, porque quase sempre conseguimos contornar. E se a pessoa ao reconhecer ali as barreiras e criar o compromisso, a probabilidade de falhar é menor. E as motivações, muitas vezes é realmente um problema, algo negativo, um problema de saúde que surgiu de uhum. novo, mas também pode ser algo positivo, é a consciencialização que é necessário cuidar da saúde, a motivação por alguém externo, ou muitas vezes até tenho situações de vim eu e a esposa, vim eu e o meu filho, ou seja, querem fazer esta mudança comportamental em família, em parceria, e isso normalmente aumenta as taxas de sucesso Sucesso. Uhum. desta mudança comportamental. Requer tempo, claro. Conversar com a pessoa, conhecê-la, perceber como é que é a sua dinâmica do cotidiano, fazê-la ela própria refletir como é que vai ela contornar as barreiras. E é um desafio, mas que dá muito gosto. Só que tudo que seja mudança de comportamento é preciso este tempo de reflexão e este tempo para conhecer a pessoa para que surta efeito. O aconselhamento simples funciona, mas não funciona em toda a gente. Quando é necessária uma intervenção mais estruturada, precisamos deste tempo, daí fazer todo o sentido existir uma consulta à parte
para a pessoa deixar de ser sedentária e começar a praticar exercício físico. E eu acho que a intervenção, o aconselhamento breve ou mais curto, eu acho que tem um papel muito importante. Agora, eu acredito que não dá muita margem, não ensina a pessoa a ter margem para variações dentro da própria rotina, não é? E de como ultrapassar as tais barreiras, como, ok, hoje tenho um dia mais caótico, como é que eu efetivamente consigo incluir o exercício na mesma? Ou o que é que eu faço quando não tenho a hora completa de exercício? Não sei se está a fazer sentido, mas eu sinto que não dá muitos recursos à pessoa para depois no dia a dia efetivamente conseguir fazer o exercício ou implementar o outro hábito que ela queira, porque eu acho que nós todos sabemos o que temos de fazer, assim, de forma global, nós sabemos o que temos de fazer. Agora, o que é que eu faço ou como é que eu faço quando sou confrontada com uma semana ou com um dia ou com um mês que é mais caótico e que não estava a contar com nada disto? Claro. Exatamente. A parte do aconselhamento tem que ser algo rápido, um reforço positivo, mas não nos dá margem para perceber a dinâmica da pessoa e dar-lhe ferramentas para que ela saiba ajustar-se em algo que surja de forma inesperada. Claro que ter aqui um acompanhamento regular funciona, não é? Porque a pessoa é confrontada com um imprevisto e depois fica sem saber. Claro que ter ali outros profissionais a acompanhar de perto vão-lhe dar alternativas e nós na consulta da MGF não conseguimos, até porque não conseguimos ver a pessoa com essa regularidade. Mas sim, o aconselhamento breve funciona, na minha opinião, para aquelas pessoas que já estão muito motivadas, que já foram fisicamente ativas e por algum motivo Pararam. reduziram ou pararam, e agora o aconselhamento breve é suficiente para voltarem ao ativo. Pessoas que já que não fazem, que nunca fizeram, que não fazem há muito tempo, que estão muito desmotivadas, não é suficiente. Portanto, o aconselhamento breve funciona para decidirem entrar na consulta de prescrição de exercício físico. Não acho que vá dar todas as ferramentas necessárias para fazer algo estruturado e que seja o melhor para elas. Eu queria te perguntar uma coisa, Elsa, que eu me lembrei agora, mas ultimamente tem surgido muito o conceito de consultas de grupo. Não sei se estás familiarizada, mas é, por exemplo, eu junto um grupo de diabéticos e tenho uma consulta ou uma sessão em grupo com eles em que falamos de alguns aspectos importantes relativamente da gestão da doença, da alimentação, do exercício, da medicação, etc. Tu sentes que seria uma coisa que poderia ser feita nesse tipo de consulta de prescrição de exercício físico? Assim, é interessante, ainda não tinha pensado nisso, até porque o conceito que eu tenho dessas sessões em grupo, da consulta em grupo, são como se fossem sessões de educação para a saúde. A parte do exercício eu acho que também poderia ser pertinente, mas teria que ser num moldes diferentes, se calhar colocar também pessoas que já fazem e sentem os benefícios, com pessoas que ainda não fazem, diferentes faixas etárias, para, no fundo, reunir ali grupos que superaram alguns mitos e pessoas que ainda têm alguns mitos. Acho que seria algo interessante e por acaso ainda não me tinha ocorrido, mas acho que sim, que pode funcionar. Tem é que ser, se calhar, em moldes um bocadinho diferentes, porque as Claro. sessões de educação para a saúde normalmente são mais alguém ali a expor o que é doença, como é que dar mais informação, são mais informativas do que há assim uma interação entre utentes. Mas acho que sim, que é uma ideia interessante e olha que eu vou aproveitar essa ideia. Não, muitas vezes estas consultas de grupo acabam por ser muito também de tirar dúvidas, tal como estavas a dizer, de eu ter grupos em fases diferentes, que também acaba por Sim, motivar outras pessoas e até partilha de recursos e de estratégias que acontece entre as pessoas, acaba por ser muito também de interação, não tanto explicativa, porque sim. eu sinto que isso dá para fazer
com qualquer tema, não é? Claro. Mas acaba por ser muito do género, ok, que dificuldades é que houveram esta semana, o que é que correu bem, o que é que correu mal, as pessoas depois também levam dúvidas para a consulta de grupo, porque nós sabemos que a maior parte das dúvidas são recorrentes, não é? Entre pessoas, e acaba por se formar ali um grupo, que têm objetivos em comum, podem estar em fases diferentes, mas que acabam por ter coisas em comum que também depois traz outras coisas para a consulta que nós nem sempre conseguimos trazer, ou porque não nos lembramos, não é? Ou porque não pensamos em determinada dúvida, ou não pensamos em determinada estratégia, que muitas vezes vem de quem está a mãos na massa a trabalhar o problema. Claro. Mas vou anotar a sugestão. Por acaso ainda não me tinha ocorrido no contexto da consulta de prescrição de exercício físico, mas acho que faz sentido. E a É, grande vantagem é isso, é trazerem-nos as dúvidas que são comuns e que se calhar ainda não exploramos ou por algum motivo também ainda não expuseram e que a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, e às vezes é com base nessas dúvidas que reestruturamos mesmo o modo de funcionamento de determinada consulta, ou modo de atuação, ou vamos ter mais atenção neste aspecto, ou se calhar temos que focar mais aqui. Foi voltando àquilo que eu disse anteriormente, isto é um processo que está sempre em constante mudança, refinagem. sim. Portanto, e o feedback de quem frequenta a consulta é muito importante. Até mesmo por uma questão de gestão de tempo e de conseguir chegar a mais pessoas. Eu estou a pensar assim em cima do joelho, como eu faço com tudo, mas até, por exemplo, até poderia ser uma consulta inicial individual, por exemplo, e depois ter outras. Eu também não sei muito bem como é que funciona a estrutura do acompanhamento de prescrição de exercício e depois também te ia pedir para explicar assim muito resumidamente, mas até poderia ser uma coisa, se calhar individual no início e depois transitar para uma fase mais de grupo, não é? Porque já são pessoas que já tiveram a parte inicial, já estão mais alinhadas, não é? Ok. E que depois numa fase de grupo eu consigo chegar a mais pessoas ao mesmo tempo. Estou a pensar aqui um pouco também por gestão de agenda e de recursos, porque à medida que este tipo de consulta também ganha interesse e popularidade, depois também são precisos mais profissionais, vêm mais utentes e nem sempre se consegue dar resposta. Eu sei que aqui em Guimarães, por exemplo, começaram a fazer isto, ou queriam começar a fazer isto, na parte da gravidez, na nutrição. Por exemplo, juntavam as grávidas que estavam no primeiro ou no segundo trimestre, ou no pós-parto, e era uma sessão com várias para, lá está, conseguir chegar a mais e conseguir dar um bocadinho de resposta às dificuldades da população. Sim. E é uma ideia interessante. Agora, voltando aqui então ao À funcionamento da estrutura, sim, consulta sim. da prescrição de exercício físico. Portanto, começa pelo médico ou enfermeiro de família que faz a referenciação do utente. Podem ser referenciados todos os utentes que residam em Braga, porque como temos a parceria com o Com a município, câmara. Uhum. com a Câmara, portanto, para já só conseguimos abarcar as pessoas que residem em Braga. Portanto, o critério de referenciação que colocamos é estar motivado e ter o IMC igual ou superior a 25, ou seja, ter excesso de peso e não atingir as recomendações em termos de exercício físico da Organização Mundial de Saúde, ou seja, menos de 150 minutos de atividade física por semana. Após a referenciação, eles têm uma consulta inicial e a consulta em que está um médico que faz parte da equipa da prescrição de exercício físico, sou eu, mais dois colegas, o doutor Carlos e a doutora Daniela, já fizeram parte de outros colegas, mas que depois, entretanto, concluíram o internato pronto, e saíram da nossa zona. E na primeira consulta também está normalmente presente o técnico de exercício físico. A consulta inicial é, no fundo, perceber o estado de saúde da pessoa, porque há situações em que há ali que temos que pedir algum exame complementar de diagnóstico, que a pessoa reúne muitos fatores de risco cardiovascular e temos que pedir prova de esforço. Pronto. Uhum. Situação caso a caso e também perceber muito
quais são as dificuldades da pessoa em termos físicos, motores, e ali o técnico também está a ouvir, também já consegue perceber e também na parte da estruturação do plano também vai ter isso em atenção, que a pessoa se calhar não consegue fazer uma flexão completa do joelho, ou que se calhar agora tem uma lesão no ombro e que se calhar o próprio plano pode ser mais estruturado para ali, para ajudá-lo na parte do problema do ombro ou do problema das costas. E depois também passa, além da parte da avaliação dos antecedentes e da parte médica em si, também passamos ali à entrevista motivacional, que é perceber as motivações, as barreiras, tentar ali perceber o dia a dia do utente, motivá-lo, envolvê-lo. E após essa consulta, então, o utente depois vai ter uma avaliação só com o técnico. O técnico às vezes faz alguns testes para perceber o nível de resistência física e é o técnico então que faz a prescrição do plano. Quase todos os utentes ficam com um plano individual de treino, em que tem a parte de força e a parte do treino cardiovascular. Há algumas situações em que a pessoa não quer esse plano individual de treino, ou que se calhar naquela fase não faz tanto sentido, e se tiver disponibilidade, ingressa em alguns programas da Câmara Municipal de Braga, que tem alguns programas para fazer exercício físico em grupo, com supervisão, em que há um técnico, um professor ali a supervisionar. Depois temos nova consulta connosco, ou seja, com o médico e com o técnico aos 3 meses, que é para ver alguns resultados, para afinar ali alguns pormenores, para mantê-lo motivado, perceber o que é que correu menos bem, como é que vamos contornar algum imprevisto que tenha acontecido. E a consulta final então é aos 6 meses. Na consulta final, damos feedback ao médico de família que referenciou quais foram os ganhos em saúde. Nós atualmente estávamos a avaliar essencialmente peso, perímetro abdominal, os níveis de atividade física, ver que se os doentes reportavam outras melhorias qualitativas com o exercício, melhoria do sono, melhoria do humor. Pronto. Portanto, nós também queremos perceber quais são os benefícios em saúde, como é que isso pode traduzir o nosso acompanhamento em termos de ganhos em saúde. Estamos numa fase de reestruturação em que vamos querer também avaliar outras variáveis, como força, mas isso para já ainda não está em cima da mesa, estou só aqui a destapar um bocadinho daquilo que nós queremos também ainda estudar mais coisas e mostrar ainda mais benefícios com a existência desta consulta e com a existência do exercício físico. Após estes 6 meses, os utentes, se quiserem, podem manter o acompanhamento com os técnicos da Câmara, ou seja, regularmente. Lá ao gabinete e ele vai-lhe ajustando os planos de treino e a qualquer momento também podem ingressar nos programas da Câmara. Portanto, este programa intensivo é durante 6 meses em que nós fazemos este acompanhamento, mas depois o utente, se quiser, pode manter-se, continuar. Pronto, e basicamente é assim que funciona a consulta. Além destas consultas do 0, 3 e 6 meses, eles vão tendo alguns acompanhamentos intercalares com o técnico de exercício físico. Há aquele acompanhamento inicial na prescrição de treino, mas ali entre a segunda e a terceira consulta também tem um momento em que tem um acompanhamento pelo técnico e outra coisa que eu sou muito grata é que também tenho profissionais muito empenhados e dedicados a colaborar comigo e eles muitas vezes cedem o e-mail ou o contacto e qualquer dúvida que a pessoa tenha também são muito receptivos a responder e sinto isso, que eles acompanham, além daqueles momentos específicos em que têm que avaliá-lo, também dão essa abertura para que a pessoa se sinta sempre acompanhada e à vontade para explicar todas as dúvidas. Só há aqui um pormenor que eu acho que não expliquei bem. No plano individual de treino, que depois é variável conforme a pessoa pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, o exercício físico não é supervisionado, não é? Ou seja, a pessoa não vai ter um personal trainer. No entanto, no plano de treino, eles fornecem uns links que explicam como é que faz o exercício. Que nós já conversamos com os técnicos, mas aí vai depender um bocadinho também dos recursos humanos que existem. O primeiro plano
ser o técnico, eles fazerem em frente ao técnico para ver o que é que fazem, o que é que não fazem, para corrigirem eventuais erros. Ou seja, estamos sempre a tentar fazer alguns upgrades de forma a melhorar este acompanhamento e que seja efetivo e que as pessoas gostem e que concluam o programa. Claro que isto é uma consulta de mudança de comportamentos. Há aqui algumas, às vezes perdemos alguns a meio do caminho e essa também é uma batalha que nós temos, mas como é esperado, mudar comportamentos é muito difícil e pronto, é como tudo. O exercício, o tabaco, outro tipo de comportamentos, às vezes as coisas nem sempre correm tão bem como queríamos e é um dos nossos objetivos é tentar aumentar o número de utentes que não se perde pelo caminho e consegue concluir os 6 meses do programa. E pelo que me descreveste, o plano está efetivamente muito bem estruturado e tem vários momentos de avaliação. É super importante eles também irem tendo contacto com o técnico de exercício físico, até porque, como nós estávamos a falar anteriormente, não é? Quando surgem os desafios mais pontuais e que se calhar não podem esperar 2 meses ou 3 para serem Claro, resolvidos, terem logo ali uma resposta. E efetivamente eu ter alguém que faz o exercício comigo e que me mostra: "Olha, isto não pode ser assim, ou devia ser assim, ou isto está muito bem", depois também me dá mais capacitação, não é? Para eu, nos dias seguintes e nas semanas seguintes, conseguir fazer sozinha. E essa questão do abandonamento, não é? Nem é só em mudanças de comportamento que acontece, não é? Quantos claro. hipertensos deixam de ir às consultas, quantos diabéticos, quantos doentes oncológicos, não é? Vai sempre haver aqui uma taxa de insucesso, vá, ou de não adesão, mas acho que também é própria da do modelo de consultas, não é? Porque nós não Claro. podemos obrigar as pessoas a aparecerem e a fazerem as coisas, mas, também pelo que estás a dizer, parece estar a ter bastante adesão, da população e dos próprios colegas em referenciar os utentes para aí. Sim, temos uma média de 100 referenciações por ano, uma média. Uhum, A consulta está em funcionamento desde 2022, começou em setembro de 2022. Claro que nesse ano tivemos poucos utentes claro, referenciados. sim. Entretanto, também nós fizemos algumas sessões de divulgação nos plenários de conselhos técnicos, de vez em quando enviamos um e-mail a relembrar aos colegas e vamos tendo alguma adesão. E como no fim enviamos sempre o feedback, o que é que o utente ganhou, o que é que os ganhos que o utente obteve naquela consulta, noto que depois também colegas que referenciaram antes, depois também acabam por referenciar mais. Hum, mas pronto, eu acho que nós vamos relembrando, acho que os nossos colegas já estão sensibilizados a esta questão, à existência da consulta. O referenciar mais ou menos depende também do grau de motivação do utente. Portanto, acho Claro. que nós também pretendemos isto, entre 100 e 150 referenciações anuais. Portanto, não estávamos à espera de muito mais. Se vierem mais, são bem-vindos, que tentaremos dar o nosso melhor, mas como depende sempre da motivação do utente, também era Sim. estes rácios que pretendemos. Até porque não têm interesse ou não têm tanto interesse, não é? Chegarem pessoas que não têm motivação, como estávamos a falar no Sim, início, mais não é sempre melhor e às vezes é melhor, eu conseguir me focar muito bem nestes 100 que efetivamente querem mudar, não é? sim. Do que estar aqui atrás de números que depois, em termos de ganhos para a saúde, não se vai traduzir em grande coisa. E, hum, e eu acho, era o que eu te ia perguntar, se efetivamente achas que, por exemplo, que a própria divulgação da consulta de prescrição de exercício físico, se poderia ser mais divulgada, se poderiam fazer mais sessões, até mesmo junto da comunidade, para eles conhecerem, não é? Uhum. Porque acho que é um recurso que faz todo o sentido e que é uma mais-valia para o LS de Braga, neste caso. A sensação que eu tenho é que pontualmente temos que ir relembrando. Tenho a sensação que já conhecem, já estamos no Uhum, terreno há 4 anos, ou seja, conhecem a existência, mas de vez em quando temos que ir reforçando, né? Uma vez por ano. Às vezes alguns colegas das USFs convidam-nos para fazer uma sessão informativa, mesmo aos próprios profissionais.
Mas penso que passa por aí, o relembrar pontualmente. Não acho que seja totalmente desconhecido, mas às vezes é preciso ir fazendo, ir relembrando, não é? Acho que se calhar a parte do tabaco já está muito bem Entranhada. cimentada. A parte do exercício físico ainda não, mas também provavelmente tem a ver isso com a gestão de tempo em consulta. hum, Se calhar acaba por ficar um bocadinho mais para trás a parte do exercício físico e fica para a próxima e fica para a próxima e provavelmente é isso. Acho que às vezes é a gestão de tempo ou tentos não motivados, mas sinto que precisamos de pontualmente ir relembrando os próprios colegas para que isto não passe no Ao esquecimento. lado. Uhum. Sim. Mas acho que não é só a nossa consulta, acho Sim, que é sim. várias coisas, é muita coisa para gerirmos Eu e acho que perguntei mesmo por curiosidade, porque acho que tu também já experienciaste isto, que é estás numa consulta, não é? E acabas a consulta, a pessoa vai-se embora e depois lembras, tipo, ai, nem apliquei não esta falei escala, disto. nem carreguei nisto, nem, nem falei disto. Sim, E, porque é efetivamente, são várias pequenas coisas, só que no meio de uma consulta em que nós temos a nossa agenda e o utente tem coisas que também quer conversar sobre, não é? Depois há muitas coisas que acabam por ficar para segundo lugar, e normalmente, e digo isto também contra mim, não é? Porque muito do que eu falo é contra mim, muitas vezes acaba por ser a própria prevenção, porque não é um problema agudo, não é? Não é uma coisa que o utente queira uma resposta logo, ou que eu própria tenha de resolver agora, e claro, pode esperar. O problema é que claro. espera sempre. Pronto, e passamos a ir para a próxima e para a próxima, e quando damos por ela passou 2 anos. Sim, mas acho que isso é transversal a todos e acho que passamos todos por isso, não conseguimos falar em tudo, não pode ficar nunca esquecido. E se calhar às vezes esta ajuda externa de, olha, relembrar De há uma relembrar. consulta, olha, Uhum. depois a pessoa até se acaba por lembrar, olha, tive aquele utente na outra semana, se calhar até era um forte candidato. Ah, Portanto, acho que é por aí. Temos que gerir muita coisa. Não dá, às vezes temos que priorizar. E há coisas que às vezes também acabam por escapar ou não estar tão presentes. E então acho que faz sentido irmos relembrando de vez em quando a existência da consulta, mas não sinto que haja, sinto que foi bem aceito pelos colegas, sinto que têm referenciado até bastante. Tem caído sempre referenciações, temos tido sempre novos utentes em consulta. Pode haver mais ou não, mas isso depois também vai depender também da população, da motivação deles, e isso também é difícil mensurar, De prever, claro. de ver e mensurar. Sim. E é E há- como dizes, nós preferimos poucos, mas motivados. Já tivemos uma altura em que tivemos um boom de utentes, mas depois uma não parte se não traduzia, estava tão pois. motivados e aí até desmotiva porque estamos a trabalhar, está ali a consumir recursos e se calhar a pessoa não foi tão bem referenciada, não com má intenção, mas se calhar não se Não abriu, era o momento não era o para momento, é ser, isso. É. sim. E até mesmo muitas vezes depois pode estar a tirar, lugar, vá, a pessoas que estão no momento certo de começar esta mudança de prática de exercício físico. Eu acho que também é muito importante os próprios enfermeiros também poderem referenciar, porque eles também Sim, fazem um papel muito grande nesta parte dos hábitos, pelo menos no meu centro de saúde é assim, como sim. nós muitas vezes não temos tempo de falar sobre algumas coisas, muitas vezes depois é muito complementado com a consulta de enfermagem, ou quase sempre, e muitas vezes são os que estão mais alertas, não é, para o cumprimento destes critérios de referenciação. Sim, foi com base em sabermos o papel importante dos enfermeiros na parte dos ensinos sobre a prevenção de saúde, que para nós também nos fez todo sentido que a referenciação fosse feita também por eles, até porque o método de referenciação é por e-mail, ou seja, divulgamos o e-mail da Qualquer um, consulta, sim, portanto, o enfermeiro ou o médico podem fazer e lá está, é uma forma de complementar, nem sempre o médico de família consegue fazer tudo na consulta se o enfermeiro estiver sensibilizado para esta questão. Se ele, o próprio enfermeiro, conseguir conquistar o utente neste sentido, acho que é uma mais-valia, é um trabalho de equipa, é um trabalho do enfermeiro, um trabalho do médico, do técnico de exercício físico, é um trabalho multidisciplinar.
E aproveito aqui também, falando na multidisciplinaridade da consulta, nós acabámos de fazer uma parceria com a nutrição. Boa. Até foi sugerido pela própria nutrição que os utentes entrando no nosso programa, no prazo de 60 dias, vão ter uma consulta com a nutricionista para conseguirmos otimizar aqui os O ganhos. processo, O sim, isso é muito processo. importante. Uma coisa que eu foco muito na consulta, o nosso foco não é a pessoa perder peso, não é? Porque alguns, pronto, nem têm assim um excesso ponderal significativo, embora seja esse o critério de referenciação, porque a criação da consulta também teve que estar alinhada com o PENPAF, ou seja, com o Programa Sim. Nacional de Prescrição de Atividade Física, que tem alguns critérios de referenciação. O nosso programa, a nossa consulta também teve que estar alinhada com esse programa, daí a parte também do excesso ponderal ser um critério de referenciação. Mas sendo a referenciação para utentes com excesso de peso, aqui a parte da parceria com a nutrição era algo que nós já queríamos há bastante tempo e finalmente conseguimos. Portanto, estou mesmo com muita esperança que vamos conseguir ainda melhores resultados. Vai ser ainda mais acompanhamento para o utente, ou seja, vai se sentir ali mesmo acompanhado, ali num programa intensivo. E acho que mesmo a parte de desistirem a meio do processo, eu estou com esperança que não vá desistir, porque se calhar também vai ver mais resultados, vai ter ali vários momentos de contacto com diferentes profissionais. Portanto, estou com esperança que isto vá correr ainda melhor. E acaba por ser uma mais-valia também para o utente, não é? Outro recurso que vai ganhar na Claro, própria consulta de prescrição de exercício. E sim, acho que também é um passo muito importante porque abre portas para o futuro, não é? De incluírem, por exemplo, um psicólogo, um fisioterapeuta, se for necessário, que acaba por, lá está, complementar ainda mais uma equipa que já está bastante diversa e bem estruturada. sim. Eu vejo nesta consulta muito potencial. Nós até queríamos fazer outro tipo de parcerias, com a parte da cardiologia, com a reabilitação cardíaca em ambulatório. Projetos temos muitos e acho que o nosso papel dos médicos de família com formação no exercício, acho que podemos ainda ajudar muito nesta parte da prática de exercício físico em diferentes contextos, na pessoa saudável ou a pessoa só com alguns fatores de risco, mesmo ao doente que já tem várias comorbilidades e muitos fatores de risco e muita doença e que precisa mesmo ali da supervisão. Era um passo importante, então, a integração dos técnicos, mesmo serem Do SNS do SNS, não é? e da ULS, sim. Nós, felizmente, temos uma excelente colaboração com a Câmara Municipal de Braga, mas temos este pequeno entrave. Se o utente não for residente do Conselho de Braga, e às vezes temos utentes que estão inscritos na nossa USF, que é do Conselho, que é de Braga, mas residem noutro Conselho, já não podem participar no programa. Depois acaba também por criar uma pequena desigualdade, porque agora é o LS, o recurso que existe num conselho deveria ser transversal a outros conselhos. Portanto, aqui fica sempre dependente da colaboração de alguém externo Sim. ao SNS. E Portanto, estava a pensar, até mesmo para depois replicação deste modelo para outras ULSs, acaba por ser complicado se eu estiver num município, por exemplo, que não tenha técnicos de exercício físico disponíveis para tal, não é? ou Porque que eu não acabo tem. por não ter todos os recursos para formar a equipa. Sim, exatamente, não é? Nem todos os municípios ou as câmaras municipais, ou há uma boa relação também com os cuidados de saúde, que é preciso existir, não é? É Claro, preciso existir um bom diálogo entre as duas entidades, é preciso existir os recursos humanos e é preciso também existir alguns programas estruturados e que de ambos os lados haja motivação das pessoas para pôr estes projetos em prática. Portanto, esse é o grande entrave ainda para a replicação, é porque depende de outras personagens externas e que às vezes noutros contextos não vai ser assim tão fácil replicar com a introdução de técnicos de exercício físico, fisiologistas do exercício no SNS. Acho que seria uma excelente
uma excelente arma, porque deixávamos de estar dependentes deles, e com isto não é pondo de parte a nossa parceria com a Câmara, não é? Porque acho que os fisiologistas também poderiam ser alocados até outros serviços, oncologia, reabilitação Sim, cardíaca, mas também poderiam ser úteis aqui no seu papel na comunidade. Pronto, vamos sem ver dúvida. se o SNS vai, com o surgimento destes programas, também pode ser que acabe por refletir e ver que é boa aposta estes programas comunitários e quem sabe seja a porta de entrada mesmo para o ingresso destes profissionais que são uma mais-valia para projetos como estes. E na própria contratação, não é, de mais recursos para as especialidades que já temos, nomeadamente a nutrição e a psicologia, Sim. que são Não, muito não dá. pouquinhos, não conseguem. E eu também percebo, e muitas vezes estes projetos só andam para a frente com a boa vontade das pessoas, não é? Porque é trabalhar com poucos recursos e que nem sempre é fácil, por isso acho que vocês estão de parabéns e têm uma coisa muito bem estruturada e terem o feito em tão pouco tempo, não é? E já terem várias referenciações por ano também é incrível. Obrigada, Maria, pelo feedback. Sim, é um projeto que fazemos com gosto, acima de tudo com muito gosto, requer algum esforço, algum trabalho, algum jogo de cintura, conciliar com tudo o resto, mas que dá muito gosto também fazer, ver os resultados, ver as coisas a acontecer, ver, ver o nosso esforço também acabado por ser vertido em ciência, que começamos a Uhum. fazer trabalhos relacionados com o âmbito da consulta. É trabalhoso, mas é muito prazeroso. Portanto, queremos continuar, queremos melhorar, temos esta vontade de melhorar, estudar mais coisas, melhorar a envolvência do utente, fazer parcerias, alargar a ação, não só aos doentes provenientes da MGF, mas também fazer parcerias com algumas especialidades hospitalares e achamos que é um projeto que ainda tem muito para dar, muitos frutos para dar, temos muitas coisas a melhorar, mas é bastante prazeroso e acho que vai ser uma mais-valia. Concordo, a 100%. O meu conselho é para as pessoas se manterem fisicamente ativas, porque é um medicamento é um medicamento que todos nós podemos tomar, que nos garante longevidade, qualidade de vida e que está ao alcance de todos. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram deste episódio, deixem uma avaliação no podcast e alguma dúvida que tenham para mim ou para a Elsa, basta deixarem nos comentários. Um beijinho e até à próxima!